Fala, galera do Qual é Boa, belezinha? Olha só, hoje eu tô aqui com ele, Marcelo Miranda, tudo bem? Tudo beleza, e aí? Maravilha, olha só, ele que é músico, compositor, produtor musical, já fez parte de bandas gigantes lá no Brasil, e tô esquecendo de mais alguma coisa? Não, acho que já tá bom, né? E agora morando aqui em Portugal. Exato, agora já tem um tempinho, já tem uns Já anos. tem um tempo, né? Boa. Esse daqui é o Direto ao Ponto. Esse é um programa de entrevista onde a gente realmente pergunta tudo para saber os detalhes de vários momentos da sua vida, da sua carreira, para entender o porquê que as coisas são assim dessa forma e também para você dar opinião sobre vários contextos, beleza? Perfeito, vamos a isso. Se tiver alguma coisa que você não quer responder, você fala assim, aí, vamos falar de outro assunto. Pode Tá crer. bom? Deixa comigo. Cara, me fala uma coisa, você já é músico há muito tempo, né? Desde quantos anos que você começou a tocar e desde quantos anos que você falou assim, não, agora eu sou profissional músico? Cara, quantos anos eu não lembro direito. Eu comecei, a minha primeira aula de violão foi com uns 10. Aí depois eu abandonei durante um tempo e depois voltei a aprender sozinho. Até que eu comecei a pegar gosto e aí teve aqueles festivais de escola, coisa e tal. Entendi. E aí a gente entrou e ganhou um prêmio lá. Ganhamos o festival. Ah, foi um grupo? Foi. E aí, o que acontece? Eu falei, o prêmio era imenso, era uma coisa ridícula, não dava nem para dividir. Então, vamos beber o prêmio. Aí tinha um bar em frente, a gente foi pro bar, comer um salgadinho e tomar uma gelada. E aí, tinha música ao vivo, coincidentemente, nesse bar. E o nego falou, toca lá. Eu nem queria. Eu nem queria, porque eu era meio timidão, assim. Mas aí, pô, os caras insistiram, eu fui e toquei lá umas coisas, toquei uns Beatles, que eu tocava naquela época. Legal. Aí o dono se amarrou também, que o bar tava começando, aí falou, não quer tocar aí não? Mas isso com quantos anos? Eu tinha 15. Caraca. Aí eu falei, cara, não sei. Pode? Porque não pode, né? Uhum. Aí ele falou, mas se tiver autorização dos pais, se tiver algum responsável. Eu falei, então beleza, eu vou vir com meu irmão mais velho, então, que tava lá comigo, que era o Sérgio. Uhum. E ele toca percussão, então juntos os dois e fica tudo certo. Ele falou, então fechou. Eu fiquei lá algum tempo. Caramba, que bar que era esse? Era o Cortiço, ali na Rua das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O colégio que foi o festival era o Colégio da Gisele, que era o franco-brasileiro, que era em frente. A gente só atravessou a rua. Ah, legal. Gisele, que na época era tua namorada. Exatamente. Muito bem, muito bem. Mas essa primeira aula de violão que você disse foi algo que você acordou com uma ideia? Não, vou aprender a tocar violão, teve uma influência, como é que foi isso? Não, isso aí o meu irmão Sérgio, estava tendo aula com esse professor, que era um professor velhinho, e era muito pobre, já estava cheio de artrite, tinha dificuldade para tocar. E aí a minha mãe estava com pena dele, até porque ele levava a esposa também, aproveitava, ficava para almoçar. Entendi. A aula era de manhã. Mas tinha duas características. Aí o Sérgio resolveu parar. Falou, não, tá legal já, o que eu queria aprender, já aprendi, agora eu não quero mais. E aí a minha mãe ficou com pena do casal e falou... sem dar aula, né? E sem almoço. E sem o almoço. Aí ela falou, Marcelo, não quer aprender violão? Você gosta tanto de música? Eu falei, não quero aprender violão. Porque o instrumento que eu quero aprender é piano. Entendi. Eu enfiei isso na minha cabeça. Até porque lá em casa todos tocavam violão. E aí meu pai, meus irmãos mais velhos, aí falou, não tinha graça. Minha prima, eu queria um outro instrumento, pô. E aí, por causa do meu problema de vista, o piano é mais fácil para mim do que o violão, porque o violão eu só consigo ver a parte de trás do braço. Qual que você tem na vista aí? Eu tenho nistagmo, que é uma coisa que o meu olho se move involuntariamente, eu vejo tudo assim tremendo. Caramba! Então ele só para desse lado. Então eu fazendo assim pro braço do violão só vejo as costas. Entendi. Era um desafio, mas era horrível. Então eu falei, não quero. Aí a minha mãe, com aquela coisa de mãe, coitado do seu fulano. Ele tá tão velhinho. Aí e outra coisa que eu odiava era acordar cedo. Entendi. E tinha que acordar muito cedo, porque ele ia lá cedo. Depois eu tinha escola, enfim. A aula de música era antes da escola? Era antes. Aí o que acontece? Pô, acabei cedendo a minha mãe e tive aula com coroa. Mas aí é o seguinte... Aí ele me ensinava um repertório muito antigo pra minha cabeça, né? Entendi. Ele botava, não, vamos a teoria demais, de música antiga. Exatamente. Tem que botar a mão assim, ficar colar e fazer o exercício. Aquele início, o início do aprendizado... É sempre chato, é muito chato de qualquer instrumento. Porque aí você tem que pegar a técnica primeiro para conseguir fazer alguma coisa. Mas aí no meio dessa aula que você estava tendo, é ali que você começou, depois dessa forçação de barra do início, você foi pegando o gosto durante a aula ou mesmo assim foi forçado? Eu passei a odiar mais. Aí eu passei a detestar. Eu falei, não, isso eu não quero, isso, instrumento chato. Agora eu tô certo que eu não quero. Exatamente, tenho certeza. Aí desisti de vez, falei, não quero isso.
professor ficou sem almoço, a mulher dele também, uma pena. Nunca mais ouvi falar nele. Mas enfim, aí depois de muito tempo, como o Sérgio tocava, continuou tocando, tinha sempre violão lá em casa, meu pai também, e ele comprava aquelas revistinhas de violão e guitarra que te vendia na banca de jornal, nessa época, né, que tinha revista, banca de jornal, né? Internet não tinha. Aí vinha ali com as músicas que estavam fazendo sucesso na época. E ele tinha uma coleção daquilo. Aí quem comprava? O Sérgio, ele comprava tudo. Aí, uma vez, ele largou tudo lá em cima da cama dele. Nós éramos 4 irmãos, todo mundo no mesmo quarto. E ele largou o violão e as revistas lá espalhadas. Deve ter ido namorar, sei lá o que ele foi com pressa. E aí eu olhei aquilo e falei, pô, deixa eu ver se eu lembro. Aí comecei a tocar, falei, deixa eu ver uma revista dessa, uma música bem fácil para ver. Aí peguei a revista, abri, a única música que tinha 2 acordes e sem pestana. Era Eu Sou Terrível, do Roberto Erasmo. E aí eu toquei e falei, rapaz, saiu. Aí comecei a fazer mais coisas, me deu um sono e eu dormi. Mas é tipo isso. Aí, dali pra frente que eu falei, cara, é possível, eu posso voltar a tocar. E aí, não parei mais. Que maneira. Aí você foi realmente aprendendo sozinho ou você voltou a ter aulas com algum outro professor? Eu tive, mas muito tempo depois. Muito tempo depois. Já tinha rolado a coisa da escola e do bar? Já tinha. Eu já tocava profissionalmente. Que legal. Então essa primeira gig aí foi na comemoração do prêmio da festival. escola. Exatamente, da escola. Que legal, cara. Que legal. E aí era você e o Sérgio na percussão? Isso, lá nesse bar era. Muito bom. E aí depois disso, você também foi crescendo na música e teve destaque também, que eu andei pesquisando sobre você, teve destaque também em jornais, falando que era rouba fatias. Como é que era isso? Pássaro cantor rouba fatia de show de cobras do violão. Quase um zoológico. Muito bom. Pássaro, uma cobra. Porque eu tocava numa casa, Bambino Douro, era em Botafogo, e ela é conhecida como a Casa do Violão. Então, por quê? Porque tinha 2 grandes violonistas que tocavam nessa casa, que era a Rosinha de Valença e o Manuel da Conceição, o famoso antológico Mão de Vaca. Mão de Vaca. Por que Mão de Vaca? É porque ele tinha uma mão gigantesca. Entendi. Então, aí ele, quando te cumprimentava assim, porra, só faltava dar a volta. O dedo dele ele tinha uma mão imensa. Ele era alto. Mas ele realmente era um cara absurdamente bom. Tinha ouvido absoluto, entre outras qualidades. Ele tocava uma música e cantava outra, conversava contigo sobre o time de futebol. Dominava ao mesmo tudo. tempo, tocando solo. Sabia aquilo de trás para frente, era natural para ele. E a Rosinha de Valença é uma acho que foi a primeira mulher violonista importante do Brasil, desde a época da Bossa Nova, ela, que tocava mesmo. E os 2 eram só instrumentistas, eles não cantavam, não. Mas aí você foi parar nesse bar daí que foi o Bambino Douro, foi porque alguém foi passando de bar em bar? Normalmente esse tipo de indicação. Quem esse bar ia inaugurar com essas 2 pessoas, mais o Alceu Maia de cavaquinho, e tinha também um cantor angolano que ia fazer parte. O dono do restaurante era português, era um excelente restaurante. Esse cara tinha uma rede de restaurante no Rio. E aí, enfim... Quando chegou, chamaram outro cara, que precisava de um cara que cantasse e tocasse música brasileira, porque os outros eram só instrumental. Entendi. Era uma coisa bem cult, né? Bem sofisticada. O pessoal revezava no palco, era sensacional, show bolzão. Caramba, então era uma noite completa com vários artistas. Era. Quanto tempo de show, assim? Era todo dia que rolava isso? Não, era final de semana. Aí depois começou a rolar no meio de semana, mas aí não era todo mundo, era um ou outro que fazia. Entendi. E aí quem foi chamado foi um amigo meu que não podia, porque ele estava com outro projeto. Entendi. Chamaram ele para outra coisa, ele ia fazer um outro, acho que ia viajar, sei lá. Ele falou, pintou esse negócio aí, você não quer fazer? Eu falei, eu vou lá ver. Aí eu fui lá ver e fiquei espantadíssimo, porque eu cheguei no dia que era a Rosinha de Valença e o Alceu Maia tocando chorinho. E aí eu falei, gente, eu não sei fazer isso, né? Eu toco um xalalalala aqui, porra, canto e toco. Aí falou, não, mas é isso que a gente quer. Eu falei, beleza, então eu vou dar uma canja. Aí quando eu dei a canja, a plateia veio toda. Entendi. Aí o nego falou, é ele. E eu tinha, 17. Cara, você ainda era muito novo. Ainda era muito novo, o que dá uma vantagem louca, porque criança ou pessoa muito jovem no palco chama sempre atenção, né? Muito. E aí, desde a época da escola ali que vocês ganharam, né? O grupo ganhou destaque ganhando o festival, você cantava e tocava, porque muita gente canta pra tocar ou muita gente canta pra tocar. Qual que era a sua vibe? Não, eu tocava e cantava sempre. O bom era as duas coisas, não tinha uma coisa que você gostava mais? Não, eu sempre fiz as duas juntas. Entendi. Porque eu sempre cantei desde pequeno, eu sempre gostei de cantar, desde criancinha.
Mas aí, com isso, eu ficava sem ter a harmonia, né? Entendi. Por isso é que eu queria tocar piano ou violão, alguma coisa que eu pudesse me acompanhar cantando. Ah, entendi. Primeiro veio o negócio do cantar sem e dúvida. aí o instrumento pra conseguir cantar mais. Pra complementar, exatamente. Entendi. E aí, e por que saiu nesse jornal falando sim. que você era o rouba-fatia? Esse jornal era um jornal que cobria a noite do Rio. Ok. Então ele fazia matérias com todos os restaurantes, etc. Acontece que conforme passou o tempo, eu fiquei meio famoso nesse restaurante. E fiquei amigo de todos os outros músicos. E essa casa era perto da EMI, da sede da EMI em Botafogo. Era gravadora. A gravadora. E aí, o que acontece? Muita gente da EMI ia lá. Então, tu tava tocando, de repente, chegava a Beth Carvalho para comer uma pizza com a galera. Legal. Chegava o Beto Guedes. Era bem frequentado. Muito né? bem. A Vale do Rio Doce era em frente também. Era uma galera, tinha uma árvore no meio do bar. O restaurante era lindo. E aí, o que acontece? Eu comecei a chamar muita atenção, porque eu botava todo mundo para cantar junto, e aí, por causa do repertório. O repertório era o quê, mais ou menos assim, pra gente ter uma ideia? MPB, cara, a mesma coisa de sempre, aquelas músicas tipo Andança, Travessia, que nessa época ainda chamavam muito. Essas duas eram as principais que todo mundo vinha junto, tinha Espanhola, Sobradinho, aquele Homem Chega, já desfaz a natureza por causa das novelas. Muitas festas de final de ano de novela era lá nesse restaurante. Com os atores? Com os atores, que diretores. Legal. Porque eu vi a Cláudia Raia ainda feia, você vê, tem muito tempo isso. E aí o que acontece? Novinha. Mas é porque o cara do som... o cara do som era o My Boy, lembra vocês não lembram, mas o Chacrinha vai lá, alô, My Boy! Esse My Boy. Era o cara do som. Era o cara que sonorizou a casa. O som era ótimo. E o cara que era o diretor artístico era um diretor de TV. Caramba! Então a equipe toda era por isso excelente. É que ele trazia o pessoal da televisão para fazer o final da novela Gata Comeu. E vocês calculam a época. Foi lá, entendeu? E outros mais que eu nem me lembro mais. Mas esse da Gata Comeu foi engraçado porque eu sentei e os atores foram chegando, né? E eu comecei a tocar e sentou na mesa do lado assim o Rogério Frois e o Nuno Leal Maia, dois atores conhecidos. E aí começou a sentar os outros atores. Mas, cara, o nego falava tão alto. Eu falei, gente, ó, eu sou fã de vocês, mas eu não tô conseguindo me ouvir. Ah, desculpa, porque ator tá acostumado a projetar a voz, a gente esquece dessa... Eu falei, não, tá relax, eu tô achando engraçado. Só. Não, muito louco, né? E realmente ter esse acesso e estar num lugar onde você é visto por pessoas importantes fez diferença, assim, na sua trajetória? Fez porque foi a primeira vez que eu tive experiência com a TV, porque a gente fez vários programas de TV por causa desse diretor artístico para divulgar a casa. Legal. Então a gente fez vários programas na Bandeirantes. Essa galera que tocava no Bambino Douro? Essa galera toda. Que legal. Porque esse cara era diretor de um programa da TV Bandeirantes nessa época, mas era um veterano da TV. E ele botava a gente nos programas da Bandeirantes, entendeu? Ah, legal. E aí a gente fez todos esses programas matinais. Teve algum programa assim que você lembra que marcou por algum motivo, seja bom ou algum desastre que aconteceu? Não, porque você é ao vivo, né? Tem umas Naquela época era assim, tudo ao vivo? Não, alguns programas são ao vivo. Esse matinal era o programa de uma apresentadora que já faleceu há muito tempo, chamada Edna Savagé, era ao vivo. Ih, rapaz, será que agora a gente vai ser alvejado por regas? É capaz da água chegar aqui. Não, acho que tá calculado. Mas então, aí teve uma hora lá que a pessoa tava me entrevistando e eu olho assim, né? E aí a pessoa falou, olha pra câmera, você é tão bonito. E aí eu olhei. E aí ficou assim. Aí foi a primeira vez que eu vi meu olho tremer de verdade, porque eu nunca tinha me visto filmado, né? Ah, entendi. Porque naquela época também não tinha essa facilidade de filmar tudo. Sim. E então eu pude ver como é que era o meu olho tremendo. Depois na gravação. Quando passou, porque eu gravava em casa. E no espelho não dá pra ver? Não dá porque é questão física, porque o olho treme com o olho que tá vendo. Então o ponto de referência treme junto, é como se eu fizesse assim, né? Caramba! Então eu nunca vi o olho tremer. Tinha que ser gravado. Tinha que ser gravado. Muito maneiro. E depois, quando é que surgiu, então, essa ida pra banda, né? Que fez muito sucesso no Brasil, que foi o Ginga Pura, né? Foi. Eu tô pulando de etapas? Algumas, mas nada relevante. O que teve? Assim. Nada, ok. Teve a gente formou bandas, etc. E conheci pessoas que hoje em dia são músicos
já eram músicos fabulosos e hoje em dia são de destaque nacional, como Marcelo Mariano, baixista, o André Neiva também, e outros mais, que a gente, nessa época, todo mundo com a mesma idade, fazendo bandinhas, né? Mas nunca aconteceu nada. Apesar das tentativas, era muito difícil, porque a gente tinha que ter uma gravadora naquela época. Entendi. Hoje em dia, você tem o recurso da internet, você pode postar coisas por conta própria. As gravadoras aqui mandavam em tudo. Porque elas dominavam, só elas tinham esse poder de fazer, quer dizer, você podia fazer um disco independente, que foi moda na década de 80. Mas era caríssimo, porque esse processo de gravar e fabricar é muito caro. Só vale a pena mesmo se for em grande escala. Aí começa a valer. Não, mas aí os caras faziam uma tiragem mínima, mas todo mundo botava muito dinheiro. Entendi. E podia ser que não desse nada, ou enfim. Não vendesse. A maioria não deu em nada, mas teve os 3 ou 4, inclusive o Boca Livre. O grupo começou assim, Caramba. com um disco independente. E alguns outros também que eu não me lembro agora, mas vários não aconteceu nada. Entendi, realmente era um passo de arriscar para ver se vendia o CD. Para ver se você conseguia até que a gravadora comprasse aquilo. Também para chamar a atenção da gravadora. Exatamente, porque era muito difícil o acesso a tudo, inclusive aos caras da gravadora. E como é que você chegou a passar por alguma gravadora? Eu gravei as famosas fitas demo e etc. E mandei para algumas gravadoras. Mas sempre a resposta era aquela, né? Era tipo, no momento, a sua música não é comercial, ou então no momento a gente não está procurando esse perfil. Tem muito essa coisa da gravadora, ela pensa mais como se fosse uma empresa do que como arte. Não, arte não existe ali, eles pensam em venda. Entendi. E é bom que seja assim, porque o artista já não pensa em venda em momento nenhum. Raríssimos artistas sabem gerir essa parte, porque a gente acaba confundindo. E os artistas normalmente têm um carinho e um ciúme da sua arte. Então, quando o cara se desmerece ou pede para baixar, o nego já fica meio ressabiado. O cara que é negociante, ele sabe lidar com isso muito melhor. Por isso que todo artista tem um empresário. Entendi. Atores e produtores e músicos. E você acha que, pulando agora, mas me veio essa pergunta, você acha que hoje em dia isso acabou facilitando por causa da internet ou ainda está mais comercial com essas músicas mais descartáveis? Como é que você vê o cenário da música comparado com o que era na época que você começou com agora? Cara, não mudou muita coisa, não. Na verdade, envelopou diferente. Mudou o formato, né? Tipo assim, o jeito que você vende. Agora, mudou para o artista, não mudou muita coisa. Melhorou, eu acho, porque agora a gente tem esse recurso que não tinha antes. Hoje em dia, qualquer um pode ter um home studio e fazer suas produçõezinhas ou mostrar suas músicas, gravar decentemente para mostrar para os cantores. Enfim, ficou mais fácil. Antigamente não era assim. Mas, em compensação, para as gravadoras piorou, porque agora esse poder saiu da mão deles. E agora está no streaming. E como eles criaram monstros com o jabá é aquele dinheirinho que pagava para a rádio tocar música, que até hoje existe. Ou seja, para tocar a música tem que pagar para a galera ouvir. E a empresa e a produtora, não, a gravadora que pagava isso também. A gravadora pagava isso. Entendi. E criou monstros, porque as rádios que estão no topo é caro para você anunciar. Agora, para você tocar uma música naquele horário, que é o horário nobre, é uma grana. Ou você... Mas os caras já no final que eu acompanhei isso, os caras já tinham tipo uma tabela, sabe? Tocar uma vez, tocar duas, tocar 3 vezes nessas posições. Aí era um pacote. Caraca. Às vezes o cara mandava assim, não, traz um carro. Quando você vê assim, a rádio tá sorteando uma geladeira. É algum artista que comprou. Caraca, normalmente é pagamento. É pagamento pra tocar. Caraca. Alguns amigos meus, o Adil Tiscati mesmo fez isso. Bicicleta, geladeira. Caramba, tá parecendo um agiota de musical. Mas mano, no final todo cara que explora, todo mundo explora os artistas de alguma forma. Caramba. Desde as artes plásticas, todo mundo explora. Que bizarro. E essa galera, então, na verdade, quem tem mais grana podia emplacar um artista. Exatamente, porque não mudou pagava. nada nesse sentido até hoje. Porra, o pessoal do sertanejo que o diga, né? Sim. Que eles é que tem a grana, eles, quanto é que é pra tocar e quanto é que é a rádio? Hoje piorou nesse sentido. O cara compra a rádio. Doeu cabeça de gado. Pô. Então, quer dizer, os caras dominam também, claro que também por causa disso. Mas a gravadora perdeu essa mão. E hoje em dia, com streaming, de qualquer forma, por exemplo, começou a acontecer por causa da internet,
de você, da gente ouvir música que nunca ouviria como era antigamente. Pô, eu, por exemplo, descobri, eu sigo uma banda sueca, a capela, vocal, eu sigo uns músicos malucos daqui da Suécia, se eu não, Suécia são esses. Daqui, sei lá, da onde? Do norte da Europa. Uns caras que aparecem na Coreia do Sul, que não são os famosinhos, não. Os BTS, né? Não são. São aqueles caras que tocam outro estilo. E existe, Japão, etc. Que você nunca ia ouvir. Nunca teria. Eu sou fã de uma cantora da Armênia, que assim, pô, eu não sabia nem onde é que era a Armênia. Muito louco. Mas que nego cantava lá. E acaba que hoje em dia, na verdade, ao invés de ter que pagar diretamente para as rádios, né, embora ainda tenha isso, como você falou, ainda tem. Você tem que fazer estratégias para dominar o público, né, que também vai dinheiro em cima, né? Claro, não, mas essa coisa na verdade você pagava isso por causa de divulgação, mas a divulgação hoje, como você bem sabe, está na internet. Então essa mudança de foco, a grana foi para outro lugar, né? Está indo para outro lugar. Não. Só que de uma certa forma eles democratizaram um pouco isso. Entendi. O acesso, tanto para fazer quanto para distribuir. Era impossível. Agora, tinha que passar pela gravadora. Tinha que passar pela rádio, pela gravadora, por tudo isso. Hoje em dia, não. Quantos fenômenos de internet você tem aí? É verdade. E famosos e excelentes, aqueles grupos americanos mesmo. Aquele do... Como é que é? De vocal? Aquele que são 5. É o Pentatonix. Pentatonix, que, pô, já ganhou até Grammy. Eles são bons. E tudo são excelentes. Começaram na internet, vários. É verdade. A gente fez esse adendo gigante, mas a gente tava falando desse percurso até chegar no Ginga Poeira. Como é que foi esse convite? De onde é que surgiu? O que era o Ginga Poeira? Pra gente ter uma noção de grandiosidade. Aquilo foi uma grande maluquice, porque, na verdade, o Nani, que era o cantor, ele era um cara que vinha da TV também. Ok. E ele já tinha sido Bozo. Então, ele era o palhaço dos dentro. Bozos, que eram vários. No Rio de Janeiro, ele era um dos Bozos. E aí, o que acontece? Ele tinha essa vivência do meio, coisa que a gente não tinha. Tinha os contatos também. Né? Tinha alguns contatos. E aí, o que ele fez? Ele tinha umas músicas que ele tinha composto e ele queria mandar para as bandas de sertanejo, para os grupos, para as duplas. E aí, ele fez as músicas, gravou, arrumou um arranjador, o cara fez aqueles arranjos de sertanejo e mandou pros caras. Não aconteceu nada. No meio disso aí, estourou o Raça Negra. Aí ele falou, samba, pagode. A bola da vez é o pagode. Esse pagode aí. Aí ele entrou em contato com outro cara que era um produtor, que era um músico também. Eu falo porque também já foi. E aí esse cara entrou em sociedade com ele, e aí eles começaram a transformar essas músicas em samba. Como é que a gente vai fazer isso? Chama um cara do samba que seja arranjador. Aí chamaram o Wanderson. O Wanderson foi e transformou aquelas músicas todas em pagode. Chamou o pessoal do samba, que não erra. O pessoal, os músicos, 3, 4, grava, não tinha dinheiro também. Meteu todo mundo no estúdio, uma tarde, o nego matou o disco inteiro. Cara, transformou de sertanejo pra samba. É um absurdo. E o nego não erra. Ouvi, tocou, gravou, valeu. Segunda. Então você economiza dinheiro. Boa. E outra coisa, aí ele não queria cantar sozinho nem em dupla. Entendi. Então, o que está acontecendo? Nenhum grupo tem uma galera que canta, todos cantam ao mesmo tempo. Entendi. Ainda não tinha isso. Não tinha grupo de pagode, mas era um cantor normalmente. Entendi. Ou o outro cantava uma música, mas nunca todos cantavam o tempo inteiro. E aí ele teve essa ideia. E como a gente se conhecia num lugar chamado Pizza Palace, ele juntou uma galera do Pizza Palace, que era eu, o Renatinho batera, que tinha vindo de Campos, que era um cara mais de noite e baile também, e o Tianes e o Guto, que eram do baile, já tinham feito um grupo que fez muito sucesso na década de 70, que chamava Super Bacana. Olha, o nome da banda era Super Bacana. Era Super Bacana. e que começaram junto com o Roupa Nova, da mesma época. O Roupa Nova era os funks ainda. E aí, toda essa galera veio do baile, a galera que tocava pra nego dançar, música americana. E era a época do disco, então beleza. E aí era essa galera mais com o Nani. Ou seja, representante real do samba só tinha mesmo o Wanderson. Entendi. E o que mais se aproximava era eu em segundo plano, porque eu tocava MPB. E tocava samba por isso, tocava cartola, tocava samba. E aí o que acontece? Pegamos aquela música e fomos trabalhar. Pegou esse disco. E esse cara, que era o sócio do Nani, conhecia um cara, você vê que maluquice, que era o advogado do Roberto Marinho. Caramba! Da Globo. Conexão forte. Todos vivos ainda. E aí, esse cara, de uma hora para outra, ele arrumou uma namorada
e montou, a garota gostava desse negócio de música, não sei o que lá. Então ele fez um escritório para ela administrar. Caramba. Para agenciar cantores e atores. E o resto era com ele, porque ele estava ali na Globo, ele movimentava. Então o que acontece? Aí o Pedrinho mostrou para ele o disco, o demo, né, do disco. Aí ele falou, pô, bacana, deixa comigo que eu vou ver aí. Isso que vocês gravaram no estúdio lá. Exatamente. Entendi. Porque ele conhecia muita gente. Esse cara, além de advogado, ele já tinha trabalhado em gravadoras também, além da Globo. Agora eu me assustei. Aí eu achei que agora... Vamos dar uma caminhada? Vamos. Achei que agora o banho era inevitável. Olha isso. Mas enfim, quer que segure? Segura aqui no meio pra gente poder falar. Boa. Aí o que acontece? Passa pra cá, agora... Boa. Eita, aqui tava chovendo. Aí esse cara tinha amizades com os presidentes das gravadoras. Então ele mandou uma cópia dessa fita para cada uma das grandes gravadoras, Polygram na época, que hoje é Universal, EMI, Sony. Ou seja, todas. Essa que inicialmente era para ser sertanejo, que foi regravado, que foi samba, galera pro exatamente. Estúdio, foi mandou para esse cara que eram presidentes, presidentes. Né? Exatamente. Aí ele mandou com a seguinte carta, porque além disso, esse cara, ele tinha contato com a Som Livre, porque ele era da Globo. Caraca. Então ele já tinha falado com o pai do Cazuza lá, que era na época o presidente da Som Livre. É mais perto aqui. Isso não sem antes botar a música que foi o Vergonha na Cara, que é a mais famosa. Vou ligar para ela e vou dizer. Essa música já foi para rádio. Na hora. Foi para rádio 98 FM, que era do Grupo Globo. Ok. E bombou. Entendi. Porque tocava loucamente. Aí bombou, nego. Ficou alucinado. O refrão era fácil. E tava nessa época de surgimento de vários grupinhos desses. Enfim, tava na moda. E foi. Aí ele mandou com uma carta assim para cada um, junto com a fita. Um bilhetinho. Vocês têm até semana que vem para me dar uma resposta, senão eu pego e faço pela Som Livre. Então... filha da mãe. Tô mandando para vocês. Não, mas aí isso quem que falou? Quem que mandou esse cara que era o advogado. O advogado. Que era o dono da agência, enfim. Entendi. E que então tinha essa vivência das gravadoras também. Mandou para essa gravadora? Mandou para os presidentes das gravadoras todas. Faz se não faço. Exatamente. Caramba. Você tem uma semana para me responder, que já está estourado. Se você não pegar, eu pego. Cara, ou seja, já tá com a rádio já aprovou, tá bombando na rádio. E aí? Já é sucesso. Entendi. Aí o primeiro... e ele falou, o primeiro que responder leva. Ainda mandou essa... Legal. E o primeiro que ligou foi a Polygram, que hoje em dia é Universal. Aí o cara falou, tô afim, vamos fazer a reunião. Eles foram lá e fecharam com a Polygram. Logo depois, uma outra gravadora, que eu não me lembro qual era, se interessou. Ele falou, cara, já foi. E essa mesma gravadora contratou só para contrariar em seguida. Caraca. Que reza a lenda que tem esse nome por causa disso. Que isso, que coisa louca. E aí, já tinha o nome, já era o Grupo Gingapura? Já era tudo. Já tinha logo, tinha tudo. Caramba, legal. Aí a gravadora também fez o disco a toque de caixa, que a música já estava estourada. Tanto é que na capa está escrito, incluindo sucesso Vergonha na Cara. Com essa narração, com esses ecos, né? Exatamente. Mas eu tava te perguntando que se era muito rápido esse processo, pois né? Depois de, gravou a música, vamos ver se acerta, aí conseguiu essa conexão, o cara prensou a galera e a Polygram pegou. Tudo isso foi muito rápido. Foi rápido. Pô, foi muito rápido. E tudo foi muito rápido, porque aí o primeiro processo, quando você chega nesse nível, que aí é o nível máximo, né? Você está numa gravadora multinacional e aí você não tem ideia como é que funciona, ou assim funcionava antes, eu não sei como é que está agora, mas não deve mudar muito, porque o processo é mais ou menos esse. Você tem, 6 meses quase que exclusivos para divulgação. Então o que é divulgação, exatamente? Divulgação é tudo. Todas as rádios e TVs e programinhas que você possa ir, nego te marca. No Brasil todo. Aí você fica na mão da gravadora. Tu fica na mão da gravadora. Mas aí a gravadora, o que? Ela paga um fixo e depois... Como é que funciona paga, isso? Ela não paga porque todo mundo era artista. Se fosse banda, pagava. É isso que eu tô te falando. Os músicos, quando você... Naquele caso, era a banda Gingapura. Então nós 6 éramos da banda. Tá. Entendeu? Mas quando é, o Zeca Pagodinho, que
tem é ele que é o artista e tem uma banda gigante. Que segue. E a gravadora, a TV, pagam os artistas. Entendi. Pagam os músicos. Mas eu tô dizendo assim, nesse meio tempo em que, beleza, a gravadora pegou o grupo e vai produzir ele, vai vender, não sei o quê, vai vai fazer a divulgação durante esses 6 meses. Como divulgação do disco. Divulgação do disco, né? Porque a parada da gravadora é o disco. É o disco. A gente ficava com... A gravadora não se metia no show. Depois que começou o streaming, não sei o quê, elas começaram a querer se meter no show e chegaram a assinar com alguns artistas essa coisa de agenciar também. Que é uma loucura, né? Porque aí os caras ficam dono da tua vida. Dono de tudo. Não, mas era isso que eu queria saber. Durante esses 6 meses que você falou que a galera tá meio que exclusiva pra divulgação, o grupo vive de quê, né? A gente faz sempre um showzinho ou outro, que aí o próprio empresário, ou ele paga a gente, que nego tem que viver, por fora. Que tem o empresário e tem a gravadora. São 2 coisas diferentes. São completamente diferentes. O empresário leva a média é 20% do show. Tá. Se o cara for muito blá, 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 ele leva mais. Tá. Então ele vende e ele pega a porcentagem dele. O empresário é o cara que vende a banda pro show, ele faz o pega tudo. O telefone, vai lá conversar, fecha o contrato, vê passagem de avião, estadia, Produtor, tudo. Tudo, ele produz tudo. E paga para todo mundo, que não é só a banda, tem a equipe toda, tem iluminador, road, operador de som, tem tudo. E ele fica com 20%. E ele fica com 20% do valor do show. Só pra ele? Só pra ele. Tá. Então, pô, na época que a gente estava fazendo show à Vera, o show chegou a custar $80 mil. Ok. Então, pô, era legal, né? E aí rodava o Brasil todo? Rodava tudo. A gente ficava, ia pro Nordeste, ficava 1 mês no Nordeste. Rodando as cidades. Só a base era Recife e a gente ficava pegando avião pra fazer as cidades todas. E aí era, imaginando, né, numa vibe dessa de viajar pra show, ou era o quê? Quantos shows por semana? Era, cara, pelo menos uns 4. 4 por semana, era um dia de intervalo. Porra, teve um lugar maravilhoso que a gente fez em Curitiba, um show que a gente fez em Curitiba, que foi 2 shows seguidos. Mas eu pensei, a gente já tinha feito isso, até no Rio, em São Paulo, no mesmo dia 2 shows. Mas esse foi cômico, porque era tipo assim, a gente fez o show aqui desse lado da rua, atravessou e fez no outro lado, tudo lotado. Tipo, a polícia teve que fazer um cordãozinho pra gente passar, porque os fãs também estavam na rua. Caramba. Então tem essas maluquices que a gente não sabe, que é só lá o pessoal lá de cima, quando a gente que chega no topo, né? Porque conforme você fica muito exposto na TV, principalmente, os caras acham que você é maravilhoso, mesmo que não seja. Como é que é isso, né? Que naquela época não tinha internet como temos hoje, e quem aparece na TV é Deus, né? É Deus. Tipo assim, você é bonito, rico, né? Inteligente. Exato. Só porque tá na TV. Porque tá na TV, porque você participou daquele programa do Gugu que tem torta na cara e acertou 3 vezes. Vocês participaram disso aí tudo? Participamos de tudo. E essa parte é muito divertida, muito. Mas ganha dinheiro pra participar desses programas? Não, é tudo jabá. Entendi. É tudo jabá. E foi engraçado, esse programa, por um acaso, eles gravavam todos os programas do mês no mesmo dia. Caramba. Porque esse programa faz uma sujeira louca, né? De passo a repassa. O passo e repassa. Esses programas de torta na cara, que é tudo doce ali. Caramba. Então, iria ver pipoca caramelada caindo na cara. Gosma, não sei. Então, o chão, se você tem que falar, cuidado, pelo amor de Deus, porque escorrega muito e gruda e... Então, cada break entra um exército de faxineiros e limpadores para limpar aquilo, senão fica impossível. E você se deu bem? No dia seguinte, mesmo tomando banho, coisa e tal, lavando tudo, a roupa que a gente usou, que era um jogging, foi pro lixo. Caramba! Quando eu acordei no dia seguinte no hotel, tinha açúcar cristalizado na orelha. Assim, realmente fica todo melado. Muito açúcar. Então você se diverte, mas aí nesse dia eles aproveitam para gravar todo mundo. E coincidentemente, nesse dia também foi 2 menininhos sertanejos contra a Sandy Júnior, crianças. Caramba! E a Sandy Júnior, assim como os Chitãozinho e Chororó, eram da nossa gravadora. Então a gente se conhecia da gravadora. Que legal! Cara. E aí a Sandy veio, estava com a mãe, né? E o Júnior brincando a pampa. E ela, porque eram muito pequenininhos, e a Sandy veio e sentou no meu colo, eu conto isso até hoje. A Sandy já sentou no meu colo. Tudo bem, ela tinha 6 anos, 8, sei lá. Mas é por aí. Então tem essas coisas bacanas que você fica lembrando sempre. Essa é a coisa da viagem, que é a parte divertida. Viajar com a banda? É muito divertido, às vezes. Roubadas? Roubadas, sempre. Você não escapa nunca.
Tipo, chegar num lugar para tocar, você mandou o rider de som, que é todo o equipamento Precisa discriminado para ter o show. Chega lá, tem uma caixa maluca, uma marca qualquer Nunca uma. ouviu falar. E aí um microfone, 6 cantavam. Caramba. Entendeu? Quer dizer, e mais nada. E mais nada. Caraca. Tem isso, você tem que se virar e fazer o show, porque porra, tem 2.000 pessoas ali embaixo pra te ver. É isso que eu ia falar. E público assim, que ia assistir vocês, quantas pessoas aqui eram normalmente? Qual era o tipo de show que vocês faziam? Quanto tempo que era? Falou que 80 mil dólares era o quê? 1, 2 horas de show? 1h30, não chegava a 2. Uma e alguma coisinha Só com se a gente bicho. se tivesse muito bom, aí nego prolonga. Ok. Mas mesmo assim não chegava a 2, não. Teve algum show que marcou, assim, falando tanto de grandiosidade, ou porque o som tava bom? Sim. Teve alguns, mas o que mais marcou foi um show que pela Globo, que eles faziam um Som Brasil antigamente. Ok. E aí eles fizeram um Som Brasil pagode. Legal. Então estavam todas as bandas de pagode. Tipo qual? Me fala assim. Todas. É mais fácil você dizer essa tava. Negritude Júnior, Só Pra Contrariar, Raça Negra, todo mundo. Que legal. Aquela... Revelação. Aí vem Desespero, nem me lembro. Nem me lembro. Cara. Bem, os caras eram nossos amigos, mas eu não lembro o nome da banda. Mas enfim, e a gente, mais um montão que estourou naquela época. Enfim, aí os caras, eles fizeram esse Som Brasil numa cidade do interior de São Paulo, Ok. num palco ao ar livre, mais ou menos do tamanho disso aqui. Ok. E aí, um som maravilhoso, os caras filmavam para passar depois. Então né? tinha que ser bom. Maravilhoso, com o apresentador e tudo. E estavam todas as bandas, e ainda tinha o Pena Branca e Chavantinho, que são 2 sertanejos da Raiz, que eu acho que os 2 já faleceram também, porque eles já eram velhinhos nessa época. E a gente ficou no camarim com eles, assim, conversando, e porra, maravilhoso, os caras tocavam muito, e com aquela sapiência de quem já tem idade. Já né? sabe, já viu apesar de serem pessoas muito, muito humildes, mas foi maravilhoso estar ali. E o show foi grandioso, né? Porque o nego vinha das cidades em volta, é uma cidade pequenininha também. Foi o evento da cidade. Foi evento da cidade. E foi muito, muito gostoso fazer aquele show. Legal. Por causa da integração de todo mundo, enfim. Foi um grande We Are The World. Exatamente. Aí no final todo mundo cantou uma música junto. Que legal. Foi pra frente. Todas as bandas, eu não lembro. Que legal. Mas todo mundo foi pra frente agradecer junto, que todo mundo abraçado, a fila imensa. Mas o palcão, entendeu? E nessa jornada de tocar pelo Brasil inteiro com o Gingapura, e conhecer vários músicos, teve algum músico assim, em especial, que você conheceu, você falou, pô, maneiro, gostei? Ou algum que te surpreendeu negativamente? Cara, assim que marcasse tanto, não. Que marcasse tanto, não. Eu vi várias pessoas começando como a gente estava. Uhum. Tipo o Zezé de Camargo e Luciano, porque todo mundo é dessa época. Caramba. A gente foi no programa do Ratinho quando só passava no Paraná. O programa do Ratinho só passava lá, era ruim demais. Era muito ruim. A gente faz vários programas, você nem sabia que existia. E a outra coisa que me surpreendeu, que a gente não sabe quando está do lado de cá, é que tem algumas pessoas que vivem de música até hoje, como algumas pessoas da época da Jovem Guarda, que você nunca mais ouviu falar. E que os caras correm essas cidades todas, fazendo shows lotados. Cidade do interior. Cidades pelo interior do Brasil. E que tem fã-clube, tem tudo. Entendi. Então é bacana. Então foi boa essa experiência com o Gingapura, essa loucura nacional. Foi porque é uma visão do profissionalismo no seu topo, né? Aí você perde um pouco do romantismo da música em si. Entende que é mais uma coisa comercial, exatamente. Né? Grana. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que atender o que o público quer e tem que saber lidar com isso, enfim. Mas eu fiquei 1 ano só. Ficou 1 ano. E engraçado é isso que eu ia falar, né? Que você, na história que você estava contando, veio da MPB e foi parar no pagode. Isso, porque o samba sempre me chamou, eu que não fui. Entendi. Desde que eu conheci o Alceu Maia e o Manuel da Conceição, que são do samba, que nego falava, cara, tu tem que ir pro samba, porque o samba, ele que nem aquele samba, agoniza, mas não morre. De 4 em 4 anos, pelo menos, ele tá no topo, como a música preferida. Vem pro samba. E eu sempre adorei cantar samba. Mas eu não era só aquilo que eu queria, entendeu? Entendi. Como até hoje, eu gosto de cantar várias coisas. Entendi. Mas nunca me neguei a cantar nada disso. Pô. E além não era forçação de barra. Isso que eu quero não era forçação, total.
Além disso, também você tem uma parte de composição também que é bem interessante, né? Tem. Porque você tem música com o Jorge, tem música também com o próprio... esqueci o nome do samba também, do... Quem? Não, com o Alceu também, né? Você tem... Até a gente fez um grupo, isso foi depois do Gingapura, a gente fez um grupo, o Alceu me chamou para fazer parte. Vou sentar ali. Foi um grupo de samba que ele queria lançar também. Nesse caso, porque nunca mais teve dois cantando. Então a ideia foi essa, fazer um dueto, tipo como tinha antigamente o Tom e Dito. Não, entendi. Enfim. Mas teve também com o Moacir, né? Música com o Moacir também rolou, né? Música com o Moacir Luz, tenho com a Mariana Blanc, enfim. E com Patrícia Melody. A galera vai fazendo aí. Eu não sou um compositor daqueles muito assíduos, mas eu gosto de fazer música também. É que fazer música você tem que estar mais, para mim, tem que estar mais na boa, ou com necessidade de fazer. Se me encomendarem coisas, eu faço. Faz, ok. Tem o tema, tem a coisa ali. Aí eu faço, eu desenvolvo aquilo. Mas para eu partir do nada para fazer, eu tenho que estar muito inspirado. Muito na minha, assim, uma certa, né, paz total. Aí eu consigo. Agora você fala, porra, tem que pagar a conta. Aí já não dá. Pois é, tem que ser... Não dá, aí não... Tem que ter uma inspiração de paz, né? Pois é, eu preciso um pouco disso, para eu começar a ter essa iniciativa. Entendi. Aí você fala, vou compor, tipo isso. Sim. Não rola. Muito bom. E aí você, do Rio, veio para Portugal. Exatamente. Mas por que você veio para Portugal? No Rio tava violência? Qual que era a vibe? O Rio tava, como tá ainda até hoje, violento. E o Brasil, de uma certa forma, principalmente naquela época, você não via, tipo, uma luzinha no fim do túnel. Não. Você fala, bicho, do jeito que tá, é para baixo. Entendi. Entendeu? Só vai piorar, porque, pô, isso aqui não tem jeito. E piorar no sentido de você não vir uma oportunidade para você mesmo. Falava, bicho, eu já tentei coisa, eu gravei um disco independente antes disso também, com participação do Jorge Versilo e com tudo, com maior força, apoio dele, e etc. Tocou no Brasil inteiro, menos no Rio de Janeiro, porque não rolou Flambers. Porque tinha que pagar. Tinha que botar ali, eu não fui. E mesmo conhecendo as pessoas, que a Gisele já tinha sido produtora do Jorge, conhecia todo mundo também de rádio, mas mesmo assim, tem as panelinhas, tem as coisinhas. E se não tiver grana, você não rompe. A grana é que vai desbloquear. Exatamente, na maioria das vezes. Mas em São Paulo eu consegui tocar nas rádios do segmento certo, né? Que é chamada adulto contemporâneo. Adulto contemporâneo? As músicas que é tipo rádio que toca música tipo MPB, jazz. É música proibida, adulto contemporâneo. Que não são as pops, né? Que as pops tocam mais a música que tá fazendo sucesso e pronto. Enfim, e aí, mesmo fazendo isso tudo, tocamos no Brasil inteiro, teve uma aceitação ótima no Nordeste, principalmente em Recife. Mas eu fiz show meu em Salvador, em João Pessoa, em Deu uma Natal, rodada boa também. Enfim, dei uma rodada boa mesmo. Enfim, aí indo em São Paulo também, fiz show pela rádio. Então tava correndo bem, mas aí começa a morrer, porque não tem investimento, você não tem como já sem gravadora. Deu uma desiludida de uma certa forma, cara? Não, você desacelera com o tempo. Porque você tá naquele pique fazendo tudo. E literalmente tudo, que até a capa do meu disco quem fez fui eu. Porque eu também trabalho com essa parte gráfica. Então até isso eu fiz. E naquela época ainda não tinha internet do jeito que é hoje. Tinha, mas tipo pré-Orkut, era uma coisa muito, muito assim, engatinhando ainda. E não era todo mundo que acessava, enfim. Porque era de escada, internet de escada, um inferno. Ou seja, ainda era muito refém das grandes empresas, gravadoras e TVs e rádios. Hoje em dia, tu bota um canal, vai embora, vende teu disco por ali, faz a tua promoção, online, não quero saber. Faz o show. Exatamente. Hoje, naquela época não tinha. Então tu vai vendo essas coisas e fala, cara, não vai dar. Ainda fiz o Outro Sim, o movimento durou 10 anos. Verdade, cara. Me fala desse Outro Sim. Isso é muito importante, é muito legal, porque durou muito tempo também, né? Durou 10 anos. O que era o Outro Sim? De onde é que surgiu a ideia? O Outro Sim, eu parei para pensar e falei o seguinte, assim como eu cheguei até um ponto que eu consegui ir e parei aqui, porque não tem como avançar sem grana, não tem como avançar sem estar em evidência, de alguma forma, de ter uma divulgação.
Então, o que a gente faz? Falei assim, como eu tenho várias pessoas na mesma situação, que estão com o disquinho deles embaixo do braço e não tem a quem mostrar, porque não tem o que fazer, não consegue pagar. Porque, pô, você tinha para fazer um show teu, você tem que pagar os músicos, você tem que contratar a casa. Tem que contratar a casa, você que aluga a casa e fica com a bilheteria. Enfim, é risco, é risco o tempo inteiro. Normalmente o próprio Jorge Versilo, quando fez um canecão, que foi ele que pagou, acabou o show, ele sentou numa mesa e começou a escrever cheque, pô. Assim que acabou o show pra ele, toma, tá aqui pra você. Pra pagar todo mundo. Pra pagar a galera. Iluminador, o cara tem que pagar. Ele apostou tudo, graças a Deus, pra ele deu tudo certo. Bom demais. Ele além do talento, etc., ele teve muito trabalho envolvido e teve sorte também de encaminhar bem. Aquele que ele apostou tudo, deu certo. Deu certo, pois essa coisa de show ainda pode chover no exatamente, dia. porque tem isso. Eu conheci um cara em São Paulo que era um produtor, que ele fez um festival em São Paulo de rock e no dia acabou São Paulo. Choveu tudo. Choveu e inundou a cidade, tipo assim, e o cara botou a vida também. Ele falou, cara, eu tô começando a me levantar agora. Porque a gravadora me deu um emprego de divulgador, que é um emprego chato, que o cara tem que ir nas falar. Quando aposta tudo numa tacada só. Ele falou, perdi tudo, perdi casa, perdi carro, perdi tudo. Perdi tudo. Mas ele falou, perdi mulher, certo, porque a mulher não me aguentou, perdi tudo. Se não tivesse chovido, o cara tava rico. Ia ser o primeiro de vários que ele ia fazer. Ia ser porque aí ele capitaliza, porque aí ele capitaliza. Mas enfim, legal. Então, já me perdi aqui, não sei onde é que a gente estava antes. Falando outros sim. Pois é. O quê? Sim, tá. O que é? Porque que aí eu exatamente. Aí eu falei primeiro com o Jorge, que a gente estava andando muito junto nessa época. Eu falei, cara, eu tô com essa ideia, essa. O Jorge tinha lançado o Leve, estava começando a aparecer bem, porque ele já tinha músicas na novela. Legal. O pessoal da Globo gostava dele, como ele tem muita facilidade para compor, também nego encomendava as músicas que ele fazia e gravava, mandava prontinho. Então, pô, nego, ele criou uma boa, bom contato, um bom relacionamento com o pessoal. Então, música na novela é maravilhoso, porque o nego ouve sem querer, fala, pô, quem é esse cara? O Djavan não, o Jorge Versilo. Né? Entendi. Porque na época, né, eu confundia muito ainda. Enfim, e ele falou, não, vou nessa, eu te apoio, a gente participa junto. Então começou com a ideia de fazer um grupinho nessa situação, que era eu, ele, a Tata Menezes, o Adil Tiscati, que tinha a mesma situação, já estava no segundo disco, não sei nem se ele gravou mais depois, possivelmente sim. Era o Fábio Rocha, o Alexandre Rocha, todo mundo desconhecido, é a Cidália. Mas todo mundo com uma história. A Cidália, eu esqueci o sobrenome dela também. Ela era backing do Tim Maia, cantava pra cacete. Uma galera que canta muito, ela com uma história boa, né? Exatamente, com uma história bacana, mas chegou naquele momento. É que nem quando você tá estudando sozinho, né? O instrumento ou qualquer coisa. Chega um momento que você avança. Tem um momento que tá com a cara numa parede, você fala, cara, não sei mais pra onde passar desse nível só com muita grana. Eu tenho que... Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Sozinho eu não vou. Entendi. Então você tem aula com o professor, vai pra Berkeley, faz qualquer negócio. E nesse ponto também, você fala, pô, eu preciso dar um jeito, porque daqui pra frente eu não ando mais. Tem que ser com mais... Aí eu chamei a galera, fiz uma reunião lá em casa, expliquei qual era o objetivo. Que o objetivo era a gente fazer uma série de shows no estilo meio cooperativa. Tem até o RJTV, tá na net, se vocês quiserem ver. Tem o RJTV, na época a gente foi fazer um show no Mistura Fina. E aí aparece takes desse show que a gente fez e o Jorge também dá uma entrevista, foi bacana. E ali o pessoal explica, a gente mandou o release para eles, né? Que era tipo um estilo cooperativo, os músicos entravam todos e com o seu trabalho e com um dinheirinho, para poder juntar os dinheirinhos, e aí ficava um dinheirão, e nego dividia no palco essa parada. Entendi. Só que a ideia inicial, e continuou sendo depois, era que as pessoas se integrassem. Então eu não ia fazer 5 músicas, saía, chamava o próximo, ele saía, chamava... Não. Quando eu estava cantando, tinha 3, 4 comigo. Ou tocando violão, ou fazendo backing, ou fazendo percussão. Tava sempre a galera no palco. Às vezes tinha um momento de estar um só, às vezes tinha um momento de estar 2, mas enfim, tinha essa movimentação que é super interessante. Legal. Enfim, a gente desenvolveu, as músicas eram boas, enfim. E foi muito bom, a gente fez alguns shows com essa formação. Aí o Jorge começou a fazer bastante sucesso daí pra frente. E ele ficava me perturbando.
Porque aí deu uma morrida também nisso. Porque também precisava de... A gente tá assim, tipo, me veja, né? Esse é que é o lance. Me ajuda aqui. Me veja. Olha quanta gente boa junto, né? Uhum. E aí ele falou, cara, tu não pode desistir porque isso aí é legal. Você é um cara que aglutina as pessoas em volta de você. Legal. Você tem essa... Aí ele tanto falou, eu falei, tá legal, eu vou mudar um pouco o negócio e vou fazer outro. Porque tinha parado e você refez, então. Eu refiz, mas aí eu falei, cara, tem que ser uma galera. Entendi. Se para chamar atenção tem que ser uma cabeçada. Porque só 5, 6 não vai rolar. Que parece que é uma banda no final. Ah, entendi. Então, pô, parece que é um encontro de amigos. Aí não tem. Então, pô, eu falei, ó, a gente tem que bolar o seguinte. Vamos fazer um CD com 20 músicas. Porque tem muita gente que também nem CD tinha. E tinha gente que tinha CD, podia doar uma faixa para entrar nessa parada, essa coletânea. A gente faz um CD com 20 músicas, cada uma com cara, são 20 artistas. E o truque é o seguinte, a gente faz uma tiragem, distribui a tiragem, sei lá, cada um fica com 100 cópias, 200 cópias, não me lembro quanto é que era. Se precisar, a gente faz outra tiragem e aí cada um vai ficar com a sua cópia. Esse disco não vai ser vendido, a gente vai dar para as pessoas. Para as pessoas que interessam, para o público em geral. Porque quando você está dando pro teu amigo assim, fala, escuta aí que tem uma música minha, mas tem mais 19 junto. E o cara vai ouvir. Entendi. Então, numa dessas, fala, pô, maneiro esse cara aqui. Quando é que vai ter show? Vai ter show. Então, moral da história, a gente fez 2 discos com 40 artistas diferentes e fez uns, não sei quantos shows, mas foram vários, em várias casas importantes do Rio de Janeiro, com essas pessoas, mais músicos, músicos da banda para acompanhar, e com participações especiais de padrinhos. Okay. Um deles já foi o Jorge, que ele já estava famoso, mas o Tunai participou disso, a Melinha participou disso, o Cazé, que você adora, participou também, lá da Bahia. Enfim, eu não me lembro agora de todos, mas o Altair Veloso, vários compositores, e foram lá para dar uma mão para a gente. E foi muito bom fazer isso foi muito gostoso. Os shows e os discos deu muito trabalho, porque, na final de contas, quem trabalhava mais era eu e a Gisele, que estava produzindo. E porque quem fez as capas fui eu, quem batia as fotos era a gente. Nessa época a internet começou a funcionar, eu fiz uma homepage para o projeto, entendeu? Porque eu já estava trabalhando nessa área também. Enfim, e daí para frente a coisa que foi melhorando um pouco. Aí depois acabou também. Entendi. Depois esgotou, porque essas coisas também tem uma data de validade. Entendi. É que nem casa de show, casa assim... Tem hora que fecha, né? Dura 5 anos na média. Tem umas que sobrevivem mais tempo, que tem mais grana, sei lá. Mas 5 anos, aí dá aquele boom e depois a tendência é cair. Se não renovar, se não inovar de alguma coisa, né? Ou então tu muda tudo. Ou muda tudo. Então, o que acontece? A gente fez isso, durou 10 anos esse processo legal, todo. Cara. E a gente fez bastante coisa. Tinha outdoor na rua, tudo isso bancado pela gente. Legal. Tudo isso bancado pela gente. Aí tinha um encontro semanal para forçar as pessoas a irem, que a gente tinha que desenvolver temas e arrumar assunto, e as pessoas iam lá. Num bar, num restaurante, que tinha música ao vivo, a gente invadia esse lugar e ficava lá, sei lá, um dia alternativo, tipo quarta-feira, que é um dia horrível. E aí as pessoas vão lá, assistem a gente e pagam a entrada. Então esse dinheiro da entrada ia para a caixinha da galera. Inclusive nós pagávamos. Os próprios artistas também pagavam? Pagavam também. Legal. Então, isso tudo enchia o bolo pra gente poder fazer isso, fazer divulgação, fazer as coisas que tinha que fazer. Pô, muito legal. E você acha que hoje em dia um projeto desse, com as tecnologias que se tem hoje, também daria certo, uma coisa do encontro? Porque mesmo hoje em dia, com essa facilidade, eu vejo que existe também essa certa dificuldade, e vejo até dos músicos que eu conheço aqui de Portugal, que tentam uma carreira autoral, que, tem um trabalho sólido, legal, fazem clipe, mas não chega num ponto realmente de destaque. Você acha que essa método do grupo seria também uma forma boa para hoje em dia? Eu acho que sim. Se você mudasse, lógico que tem que adaptar para os tempos atuais, seria uma forma... Porque essa forma, de um jeito qualquer, ela fomenta o próprio movimento, porque as pessoas começam... O que aconteceu com isso? As pessoas começaram a se conhecer, pessoas que nunca tinham se visto, que estavam juntas no mesmo barco,
começaram a trabalhar juntas, começaram a compor juntas, começaram a dar pitaco um no disco do outro. Legal. Falaram, pô, vem cá, você tem que fazer a participação no meu disco, eu quero você lá, tem uma voz linda, pô. Geravam outras parcerias. Rolava outra coisa, tem gente que é amigo até hoje por causa disso. Aliás, as pessoas me ligam e mandam e-mail até hoje falando sobre isso, falando que saudade daquela época, porque... Mas o trabalho é imenso. Se você não tiver uma recompensa, chega uma hora que você fala, cara, não dá mais, eu estou esgotado, não há condições. E é aquela velha máxima, né? Sempre em qualquer projeto que eu tenha participado, sempre tem um que leva a cruz, que carrega a cruz. Uhum. É o cara que faz tudo. Nesse caso desse projeto era eu e Gisele. Mas a gente fazia tudo, desde ter a ideia para os shows, montar o repertório, dividir os grupos, arrumar temas para as noites, arranjar os lugares para tocar semanalmente, tudo a gente que fazia. Então chega um ponto e fala... Tá bom, né? Já deu, né? Já deu porque não entra grana, a coisa não movimenta. Ninguém que está ali também, sei lá, ninguém né, durante aquele período, ninguém chegou a um ponto mais alto por causa daquilo. Então... Vamos parar para ver o que a gente pode fazer daqui para frente. Entendi. Faltou, de repente, se a gente tivesse ido mais além e contratado alguém para gerir essa parte de divulgação e contatos, gravadoras e etc. Para ter mais contato. Né? Porque no início de carreira você tem que sempre ceder. Não existe nenhum artista que começou do nada sem ter que ceder. Você cede. Ou o cara, antigamente o nego entrava na parceria das músicas, bota meu nome aí. Aí o cara botava pra tocar. Entendeu? E sempre tem um lance, eu vou fazer isso por você, mas 60% é meu, o resto é teu. Caramba, entendi. Durante o período de 2 anos. Aí depois tu anda sozinho. Entendi. Então você vai ter que ceder sempre. Se for muito duro, não vai a lugar nenhum. Pode crer. De como é que é a música e o mercado da música em Portugal. Sim. E você aqui. A música brasileira tem muita aceitação em qualquer lugar do mundo. Legal. Em Portugal é melhor um pouco porque a língua é a mesma. A gente acabou de falar da Inglaterra, a mesma questão aqui. Em relação ao inglês e português. Então, é lógico que aqui é maravilhoso. Você tem ainda Moçambique, Angola, que consomem também música brasileira, Cabo Verde, enfim. Por causa do idioma também. E a música brasileira é muito boa. Então ela é bem aceita em qualquer lugar. O que acontece é que pelo mercado ser muito pequeno, o gargalo é menor ainda. Entendeu? Então você não... E mesmo que você esteja muito bem na carreira, tocando na rádio, fazendo o que você fazia no Brasil, você não consegue ficar rico de uma hora para outra, como é no Brasil. Como é no Brasil. Se você estoura um disco, uma música, tá rico. Entendi. Tá rico. Agora aqui não. Você vê que tem pessoas mesmo que estão aqui famosérrimas e muito boas que estão batalhando aí. Você vê que eles estão bem, mas não chegaram a um nível que, se fosse fizer um paralelo com os Estados Unidos ou com o Brasil, os caras estariam riquíssimos. Ou com a Inglaterra. Legal. Aqui é bom também que dá pra fazer essa mistura, como você falou, né? Sabendo que a música brasileira é muito bem aceita, dá pra fazer também esse mix com o Brasil, com Portugal, com Angola, Cabo Verde, né? Isso também é legal. Você chegou a fazer algumas misturas dessas? Ainda não, mas eu participei de um festival agora, que foi até aqui no Mercado de Cascais, que foi há uns 2, 3 meses atrás, que era exatamente isso, com o pessoal todo. Aí tinha pessoal da Guiné, tinha pessoal, aí entrava um, saiu o outro. Foram 4 dias, assim, 4 noites, o pessoal revezando. E eu fiz parte disso. Eu até falei que a gente foi fazer um programa de TV para divulgar, e eu falei, uma das perguntas dele foi essa. Ele falou, pô, o que você acha dessa iniciativa? Eu falei, além de achar perfeita, eu acho que falta isso nos outros países também. Legal. Fazer a sério. Eu acho que a CPLP podia pensar nisso de uma certa forma, um carinhozinho, porque a gente também não fica sem saber o que os outros estão fazendo de uma certa forma. O Brasil é um pouco fechado dentro dele mesmo, porque como ele produz muita coisa interna e é consumido ali, você, tirando as músicas internacionais mais famosas do mundo, você não chega à música de Cabo Verde, que é sensacional, por exemplo, que é maravilhosa, uma música super moderna, uma sonoridade bonita. A música de Angola também é fantástica. Moçambique eu conheço pouco, conheci mais, porque uma cantora
Rodalha, que eu conheci agora, que é sensacional também. Ou seja, dá pé para fazer essa mistura. E dá para fazer em todos, porque aí realmente há uma ligação pela língua que já está dada. É verdade. Pô, então é só aproveitar isso, entendeu? Bom eu acho demais. que dá um a pé. Cara, queria agradecer aqui esse tempo pra gente conversar e falar um pouco mais de música, de você, da sua história e do que você acha desses assuntos todos. Agora, imagina que esse vídeo daqui pega 30 milhões de visualizações. Um recado que você queira deixar pra galera. Sei lá, cara. Que recado? Sei lá, não faço ideia, assim. No seu momento, bateu 35 milhões de visualizações. Sigam em paz, não perturbem ninguém. Não, a vida é boa. Vivam a vida e, se possível, sem atrapalhar a vida de ninguém. Entendeu? Esse é que é a melhor. E se puder ajudar, melhor ainda. Agora, se não puder atrapalhar, já ajuda muito. Já ajuda muito. Bom demais, Marcelo. Obrigado. Tamo junto e até o próximo vídeo do Qual é a Boca vai ser em breve. Valeu.